Bem-vindos a mais um programa Hora da Esmeralda, seus sentimentos Com paixão. Eu tô aqui com a nossa estrela Esmeralda Paixão, trazendo mais um tema para essa semana. E o tema de hoje é... Depressão pós-parto. Esmeralda, e a gente tá nessa série toda em volta da gravidez e a gente não podia deixar de falar sobre a depressão pós-parto. Que é assim, um tema que abrange muitas mulheres. Muitas. E o que você tem para falar sobre a depressão pós-parto? Atinge muitas mulheres? Sim, e assim que acontece, como eu estava falando no vídeo anterior a respeito do puerpério, que é um período difícil, eu falo assim, que é um período de limbo, né? Uhum. Quando nasce o bebê, até que a mulher se adapte àquela nova situação, é muito difícil. Uhum. E nesse período o que acontece é que algumas mulheres não conseguem transpor e entram na depressão pós-parto. Porque é um período de muita tristeza e muita dor pela perda do bebê, que era você e o bebê numa simbiose, né? Ele vivia na sua barriga, então assim, tava tudo bem ali dentro. Uhum. Quando você perde essa relação que a gente chama de simbiose, que é uma relação de um com o outro, e ele deixa de ser seu, entre aspas, para ser do mundo, algumas mulheres vivem essa dor de uma forma muito intensa, e aí que gera a depressão pós-parto. Esse vazio interior que ela sente. Isso. Mesmo sabendo que aquele vazio é aquele bebê que tá no braço, às vezes ela não aceita. Às vezes, não é que ela não aceita, inconscientemente ela não consegue lidar com a situação. Uhum. Não é uma questão consciente. Você perguntar para uma mulher que tem depressão pós-parto, ela não vai te saber te explicar isso tudo. Uhum. Mas é um sentimento de perda tão profundo como se tivesse morrido alguém. Entendeu? Mas assim, é porque ela perdeu aquela unidade com o bebê. Aquele bebê já é do mundo, agora tem necessidades próprias, vida própria. Então deixou de ser dela, ou seja, deixaram de ser um só. E esse momento é muito doloroso. Como eu falo, o puerpério, toda mulher passa por um período de dor. Algumas conseguem, vamos falar, superar essa situação e outras não. Aquelas que não conseguem superar. Às vezes por condições internas, por uma vida difícil, por uma relação difícil com a mãe. E nesse momento, a relação com a mãe interfere muito, né? Você diz assim, se ela teve uma boa relação com a mãe lá no passado, né? Os primeiros anos de infância, então, como ela formou esse feminino dentro dela, então tudo isso vai interferir justamente no momento da depressão pós-parto. Uhum. E essa depressão pós-parto, ela costuma ter um tempo ou é indefinido? Não, ela costuma ter um tempo. Se ela for identificada logo e tratada logo, ela num período de 6 meses, mais ou menos, ela supera. Ela supera. Teve uma moça lá em Cruzília, que até era vizinha lá da casa da minha mãe. A depressão pós-parto deixou ela tão biruta, eu posso falar desse jeito? Ela perdeu o equilíbrio, Perdeu o né? equilíbrio. Ela pegava o neném dela, botava em cima do guarda-roupa. Então, porque o que acontece na depressão pós-parto, que existe uma rejeição muito grande ao bebê. Entendeu? A mulher rejeita aquele bebê, porque para ela aquele bebê não significa aquele bebê que estava dentro da barriga dela. Entendeu? Então, nesse caso dela, a depressão ela ficou muito forte. E tem mulheres que tentam matar o bebê inconscientemente, lógico, entendeu? É mesmo? Que tentam matar. Então, assim... Na hora do banho. Sufocado, enfim, uma série de coisas. Mas assim, ela não está no seu período normal, entendeu? Então, assim, ela realmente, naquele momento, ela precisa de tratamento. A própria mulher, para diagnosticar que ela tá com essa depressão pós-parto, é quando ela pensar, eu vou matar esse bebê. Quando passar isso na cabeça dela. Mas às vezes, assim, quem identifica não é nem a mulher. São as pessoas ao redor. As pessoas ao redor. Então sempre tem que ter, assim, por isso que eu falo, o período de puerpério é um período muito difícil. E tem que ter sempre uma mulher ajudando, ou é uma mãe, ou uma tia, ou uma amiga. Junto, né? Junto. Porque assim, geralmente a depressão pós-parto, ela se manifesta nos primeiros 15 dias a um mês depois do parto. Uhum. Né? Dificilmente depois. Certo. Então, assim, viu que tá acontecendo isso, tem que procurar Às vezes a mulher chora psicólogo. muito, a mulher fica muito desesperada. E nesse caso, ela precisa fazer um tratamento tanto medicamentoso. Ela precisa de medicamento, Precisa. psicológico não resolve. Não, nesse momento não, porque a depressão, dependendo da gravidade, logicamente, da depressão pós-parto, mas ela precisa tanto do tratamento medicamentoso com o psiquiatra, quanto do psicólogo. Para ela entender aquele período e digerir aquilo. E para poder criar bem um filho, que é o mais importante nessa história, né, Esmeralda? Exatamente. E é importante falar que a mulher não tem culpa, gente, de ter depressão pós-parto, tá? Ninguém tem Isso é culpa de ter normal. depressão. Porque a depressão, ela dá em qualquer um de nós, a qualquer momento de vida, né? Ninguém tem culpa. Eu tenho uma depressão, eu tenho culpa. Não, lógico que não. Ninguém quer ficar doente. Com né? certeza.
Bom, Esmeralda, e quem quiser consultar, como que faz? Pelo telefone 984242781 por agendamento. Aqui em São Lourenço. E se falar que viu esse vídeo, Tem um descontinho. Quem quiser pedir um tema também, fica à vontade, né, Isso, Esmeralda? fale com a gente. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.